Afinal, minha gente, é possível encontrar o protestantismo nas Sagradas Escrituras? Eu recebi uma afirmação que é possível. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vemos a atitude protestante. E é isso que nós vamos analisar e refutar nesse vídeo. Porque nós sabemos que, historicamente, o protestantismo nasce no século XVI. Então vamos ver a afirmação desse protestante no vídeo de hoje. Acompanhe, vai ser uma alegria. Você quer saber, então, se é possível ver o protestantismo na Bíblia? Fique nesse vídeo até o final. Você deve estar curioso para saber qual foi a afirmação protestante. Antes de mostrar para você, eu queria dizer que essas afirmações que muitas vezes nos chegam nas caixinhas, em outras redes aqui, elas são infundadas muitas vezes. Então vejam a afirmação que nos chegou. Protestantes estão na Bíblia, católicos não. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Será que nós conseguimos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ver ali, de forma clara, o protestantismo? Eu já afirmo para vocês categoricamente que não. Né? Os protestantes precisam entender o básico. O protestantismo surgiu no século XVI, com Lutero. Isso é história, isso é irrefutável. É aqui que nasce o protestantismo. É uma loucura muito grande tentar achar à luz da Bíblia os protestantes. O que é possível encontrar ali são ações que se assemelham dos protestantes. Vamos ao texto para ficar bem claro. É esse texto aqui que ele afirma, olha, aqui estão os protestantes na Bíblia. Ora, estes eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Então o protestante afirma, com este texto aqui, que esse trecho da Sagrada Escritura mostra o protestantismo. E nós devemos aqui fazer uma pergunta, né, inicial para a nossa refutação. O que os bereanos realmente faziam? O que os bereanos realmente realizavam? Como eles agiam? Quem eram, na verdade? Então, à luz das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que não tem nada de protestantismo aqui. Então, vamos iniciar aqui a nossa refutação de forma clara. Né? Uma das objeções, então, mais comuns que a Igreja Católica encontra é essa, que os protestantes estão na Bíblia, os bereanos examinavam as Escrituras como os protestantes fazem, né? Porque eles foram conferir ali o que Paulo ensinava, né? E já os católicos, coitado deles, eles ficam presos a tradições meramente humanas. É assim que o protestantismo argumenta. Né? Então o texto utilizado já mostrei para vocês, e agora nós precisamos responder quem os bereanos eram e o que eles realmente faziam. A palavra aí que nós ouvimos mesmo diz, né? Eles receberam a palavra com avidez. Né? Qual palavra? Essa pergunta é importante. Qual palavra eles receberam com avidez? A palavra que era pregada por Paulo. Esta palavra que eles estão recebendo. O ensinamento oral. Né? Os bereanos, eles não estavam aqui, nesse momento, rejeitando a autoridade apostólica. Na tentativa de seguir, talvez, ali apenas as Escrituras. Eles estavam ouvindo atentamente o que o apóstolo enviado por Cristo, Paulo, estava pregando. E o que eles fazem em seguida, minha gente? Isso aqui é muito importante. Né? Eles conferem nas Escrituras do Antigo Testamento se aquilo que Paulo estava pregando estava verdadeiramente de acordo, né? De acordo com as profecias acerca do Messias nas Escrituras. Porque aqui Paulo está pregando uma mensagem que para os bereanos é estranha. É a tradição oral sendo ignorada inicialmente pelos bereanos, mas para não ignorarem, eles ligam aquilo que Paulo está pregando ao Antigo Testamento. Então, portanto, aqui nós não temos, né, uma pessoa sozinha interpretando a Bíblia como muitas vezes os protestantes fazem. Né? Aqui nós vemos um povo querendo
ver esta relação compenetrada da Bíblia com a tradição, assim como faz a Igreja Católica. Então nós temos aqui exatamente o contrário do modelo protestante. Um apóstolo ensinando tradição oral, pregação pela via oral, o povo ouvindo isso e as escrituras confirmando esta pregação que é apostólica. Isso é muito mais próximo da posição católica do que, podemos dizer, do tal do sola escritura e do Lutero, né? E um detalhe aqui que é frequentemente ignorado é que quando os bereanos fizeram essa consulta às escrituras, né, o Novo Testamento, que nós dependemos completamente da definição do cânon por parte da Igreja Católica, nem existia ainda. Eles estavam olhando para o Antigo Testamento. Então não é um contexto só da Escritura, porque a Bíblia não existia. Então, se Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ensina o protestantismo nesse viés da sola Escritura, nós estaríamos diante ali de uma situação um pouco curiosa. Vocês concordam comigo? Os cristãos vão considerar a Bíblia como o Antigo Testamento apenas? Nem os protestantes acreditam nisso. Então, o próprio evangelho que eles ali utilizavam para defender o sola escritura, que os protestantes na verdade utilizam, ainda não havia sido escrito, minha gente. Isso aqui é muito interessante, né? Vemos aí a argumentação protestante caindo, né, por terra, tá? Então, seguindo, os bereanos rejeitaram ou aceitaram a pregação de Paulo de acordo com aquilo que compararam na Escritura, né? O que o texto vai dizer? Que muitos deles creram. E eles creram após examinar as Escrituras. E aí os bereanos vão concluir com o seu pensamento. Paulo está errado, vamos ficar somente com a Bíblia, é isso que acontece? Não, gente, pelo contrário, não é isso que acontece. Os protestantes aqui se alegrariam muito se fosse isso que tivesse acontecido, né? Nós não sabemos que não foi isso que aconteceu. Porque a conclusão dos bereanos foi totalmente católica. A pregação apostólica ali de Paulo estava em perfeita harmonia com as Escrituras. E é isso que o Catecismo da Igreja Católica, no número 80, nos ensina, uma relação compenetrada da Bíblia com a tradição. Então nós devemos inverter e fazer a verdadeira pergunta aqui. Se Atos dos Apóstolos, capítulo 17, como afirma e a pessoa que me mandou a mensagem, né, ensina que todo cristão deve interpretar a Sagrada Escritura por conta própria, então por que os bereanos precisaram ouvir Paulo? Por que eles não ficaram simplesmente em casa lendo Isaías, por exemplo, ou lendo os profetas, Jeremias? Ou por que eles não interromperam Paulo? Não adianta nada que você pregar aí, porque tudo isso é tradição, a gente vai ficar com a Escritura. Não, eles ouviram a pregação, né? Então aqui a resposta para esse questionamento é muito simples, porque Cristo não fundou um livro, minha gente, ele não fundou um livro. E muitos protestantes acham que Cristo fundou e nos deixou, sobretudo, o livro. E isso, minha gente, é falso. Nós sabemos que isso é falso, né? O que acontece, na verdade, é que Cristo fundou uma igreja. É isso que Cristo funda. É isso que Cristo nos dá. Uma igreja. E é interessante que quando nós vemos toda essa questão protestante cair por terra, as coisas começam a ficar mais claras. Esse tipo de conteúdo é muito importante para elucidar, né, as verdades da Sagrada Escritura. Porque por Cristo não ter fundado um livro e por ter fundado uma igreja, ele enviou os apóstolos, conforme Lucas 10,16, com esta verdade aqui irrefutável. Quem vos ouve, a mim ouve. A fé cristã nasceu da pregação apostólica e não da leitura privada do Novo Testamento, minha gente. Aliás, isso nós refutamos também com 1 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que diz que nenhuma interpretação da Sagrada Escritura pode ser de interpretação pessoal. Vocês entendem isso? Então aqui é bem claro ver que Jesus Cristo, ele não deixou um livro. A Bíblia também não ensina somente a Escritura.
Em lugar nenhum nós temos esse modelo. Né? Onde a Bíblia ensina o sola escritura? Eu não consigo ver. Você consegue ver? Você consegue provar? Você protestante que nos assiste? Tem aquela questão de Paulo, ao escrever à igreja de Tessalônica, e diga-se de passagem que, embora Atos dos Apóstolos, capítulo 17, diz que os bereanos foram mais nobres, não se esqueça que em Tessalônica houve muitas conversões, e ali eles eles sequer pegaram a escritura, como fizeram os bereanos. Então aqui há uma ironia, né, de Atos 17. Os protestantes afirmam, os bereanos conferiam tudo na Bíblia, mas na verdade, nós entendemos aqui nesse vídeo, com essa refutação, que os bereanos se portavam como católicos, sobretudo. Os bereanos não são um exemplo contra, né, a Igreja Católica. Tá? Eles são um exemplo dessa relação compenetrada da Bíblia com a tradição, e mostrando que a autoridade apostólica e Bíblia caminham e, sobretudo, trabalham juntas. Né? Então, isso é importante. Os bereanos conferiram tudo na Bíblia, mas isso não quer dizer que eles estão abonando o sola escritura, até porque eles poderiam ter interrompido a pregação de Paulo e dito, né, Paulo, nós não queremos te ouvir, nós vamos ficar só com a Bíblia. Até porque a mensagem que Paulo estava aqui pregando era, sobretudo ali, de estranheza para os bereanos. Basta você voltar no início do texto, porque Paulo estava pregando que era necessário que Cristo ressurgisse dos mortos, ressuscitasse. E os bereanos não conseguiram rapidamente ver que essa mensagem era verdadeira sem recorrer ao Antigo Testamento. Já os de Tessalônica conseguiram. Porque embora os de Tessalônica foram mais rudes, a maioria ali, houveram também, né, existiu muitas conversões, o texto vai deixar isso bem claro. Então, ora, se somente o sola escritura vai converter o coração do homem, por que em Tessalônica, já que eles não mantiveram esse modelo do sola escritura apregoado pelos protestantes, né, e não mantendo esse modelo, aconteceram conversões ali. Então, como vocês respondem e explicam essa questão? Então, aqui mais um vídeo no nosso canal, eu peço que você interaja com esse vídeo agora, curta, inscreva-se, clique no sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Ajude o nosso apostolado com qualquer tipo de doação, você que chegou aqui, né? Talvez não colocamos lá no início do vídeo, mas você pode nos ajudar aí das diversas formas, estudando conosco, conhecendo os nossos materiais de Mariologia, e o QR Code aí facilita você acessar, por exemplo, o LivePix, onde você pode mandar suas perguntas e nós responderemos nos nossos vídeos ao vivo, tá bom? Quero agradecer a sua audiência, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Benedictio Dei Onipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pega eles, Nossa Senhora.